Olá, heróis e heroínas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Meu nome é Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês a história de Garou, o vilão da segunda temporada de One Punch Man, conhecido como Caçador de Heróis. Mas agora chega de enrolação e bora para esse super vídeo. Sempre quis saber! A história de Garou começa quando ele ainda era uma criança. O garoto era excluído por seus amigos e um colega de classe chamado Tachan praticava bullying com os outros garotos, com a desculpa de uma brincadeira de herói contra vilão. Tachan dizia ser um herói da justiça e assim aproveitava para chutar os seus coleguinhas, que no caso seriam os vilões. Garou tenta impedi-lo de fazer isso, dizendo que era muito perigoso, e o Tatsu tenta atacá-lo, porém Garou se esquiva e seu colega quase se machuca. Como Garou era uma criança inocente, ele ainda pede desculpas, e nesse momento os outros garotos seguram Garou, que é chutado no rosto por Tachan. Depois Garou desafia Tatsu para uma luta mano a mano, para assim perceber que não podia intimidar o garoto, mas as outras crianças se reuniram e começaram a defender Tachan, que chamou o professor. Seu professor dá um sermão em Garou e ainda forçou ele a pedir desculpas e avisou seus pais. Garou acaba desistindo e começou a ver que os heróis não são nada mais do que um bando de valentões que atacam os fracos e marginalizados da sociedade, enquanto recebem elogios de outras pessoas que igualmente odeiam os excluídos. E Garou se identificava com essa minoria. Tempos depois, ele assistia ao programa de TV Justice Man e estava torcendo para que os vilões ganhassem. Ele ficava frustrado toda vez que Justice Man chegava e os impedia de cumprir seus objetivos. Ele pergunta para o seu pai quando haveria um monstro que poderia derrotar o Justice Man, mas seu pai diz que isso nunca iria acontecer. Garou acreditava que aquilo não fazia sentido. Os monstros são os que estão sempre tentando o seu melhor, mas não importa o que aconteça, eles sempre são mortos simplesmente porque são monstros. E assim Garou resolveu se tornar o monstro mais poderoso e nunca perder. Cansado de ser uma criança indefesa durante a infância, quando cresceu, ele se juntou ao dojo do herói classe S, Bang, e se tornou o principal discípulo desse herói. E 6 meses antes do torneio de artes marciais Super Fight, Garou decide que não tinha mais nada para aprender naquele dojo e ataca seus próprios colegas, deixando vários discípulos de Bang aleijados. Ele então recebeu uma surra de Bang e foi expulso. Após sua exclusão, Garou participou do Super Fight, disfarçado de Wolfman, e assim sua identidade permaneceu secreta. E durante uma reunião na sede da Associação de Heróis, onde os vilões humanos foram convocados com a proposta de ajudar a associação a derrotar os monstros, Garou diz ser um indivíduo extremamente poderoso, capaz de bater em cada pessoa ali presente. Ele revela que foi aquela reunião apenas para encontrar oponentes fortes o suficiente e punir os covardes. Ele ataca e derrota 3 heróis de classe A e também espanca todos os vilões ali presentes. Depois disso, o monstro humano Garou promete atacar pela porta da frente a Associação dos Heróis em apenas 6 meses. E na rua ele encontra um herói de classe A chamado Vegetariano de Regata. Ele o derrota facilmente. E depois o vilão se depara com um dos heróis mais legais e respeitados por Saitama, o ciclista sem licença da classe C. Ele ameaça atacar, mas o Vegetariano de Regata, que Garou tinha espancado na tarde passada, aparece junto com o exército dos heróis regatas. De repente, o herói de classe S, Mestre Regata, também aparece e soca Garou. O ciclista sem licença, como era um herói muito justo, impede o Mestre Regata de continuar batendo no vilão. Porém, o Mestre Regata sabe das más intenções de Garou, que ameaça a todos, e assim o herói de classe S atinge o seu golpe final. Nesse momento, o monstro humano contra-ataca com a técnica que aprendeu com Bang, e Garou então espanca todos os heróis ali presentes. Em outra ocasião, ele derrota 3 heróis de classe C e depois conhece um garoto chamado Tareu, uma criança com um catálogo contendo informações sobre os heróis. Ele acaba lendo o catálogo para descobrir a localização do herói Bola Dourada. Garou o encontra em um bar e desafia para uma briga. Bola Dourada aceita e eles começam a lutar em um beco. Garou evita os 2 primeiros ataques do herói, mas em seguida ele dispara um tiro que ricocheteia e perfura a perna do vilão. Acreditando que ele tem a vantagem agora, Bola Dourada continua atacando. No entanto, Garou se esquiva facilmente de todos os seus ataques. Em um esforço final, o herói dispara um tiro diretamente no vilão, que consegue desviar e em seguida destrói todas as outras balas. Antes que Garou possa atacar, aparece o Bigode da Primavera, Mustátil, que ataca com sua espada, forçando Garou a se recuar. Esse outro herói ativa seu golpe secreto.
Tomboy. Garou evita o ataque, mas sua mão esquerda é ferida e prende a espada do Bigode da Primavera, e assim o vilão consegue atingir um soco. Após derrotar os dois, seu próximo alvo é o herói Máscara Doce, o herói número 1 da classe A. Nesse momento, Saitama estava procurando uma peruca para comprar e Garou estava na frente da loja, assim o herói diz: "Te achei!" E o Garou acredita que o careca estava atrás dele, assim ele ataca Saitama. Como esperado, seu golpe não faz o menor efeito e o herói devolve um golpe na nuca de Garou, deixando ele inconsciente. Saitama acha que o vilão seria um ladrão qualquer que queria roubá-lo ali. Garou então acorda em uma pilha de sacos de lixo. Sua memória estava confusa. Ele retorna ao seu esconderijo. Lá, ele pode cuidar de seus ferimentos e ver na parede a foto dos heróis que ele quer lutar. Garou é visto mais tarde conversando com o garotinho Tareu. Ele olha o catálogo querendo saber onde está o herói classe S, Homem Cão de Guarda. No entanto, a conversa deles é interrompida pelo alerta da Cidade S sobre monstros de nível demônio e o herói Bastão de Metal. Garou chega ao local quando o Bastão de Metal é lançado centenas de metros pela cidade. No entanto, o herói se levanta e isso faz com que Garou o ataque. Ele comenta que está desapontado por não ver a verdadeira força do bastão, isso porque aquele herói de classe S estaria esgotado depois da luta contra a Centopeia Anciã. Bastão de Metal ataca, mas Garou consegue evitar o seu golpe, sendo assim surpreendido pela persistência do herói apesar das várias lesões que ele sofreu. O vilão percebe que as habilidades do bastão aumentaram e pergunta como ele fez isso. O herói simplesmente explica que esse é o seu espírito de luta ativo. Garou então joga uma tampa de bueiro, mas Bastão de Metal bate de volta e tenta tomar a ofensiva, mas seus ataques não são eficazes contra o vilão. Garou consegue atingir o golpe no peito do herói que cai no chão. Bastão iria acertar um golpe fatal em Garou, mas de repente sua irmã mais nova, Zenko, aparece e assim ele não ataca. Ela diz para Garou que a luta acabou, porque seu irmão prometeu não lutar na frente dela. Por esse detalhe, Garou acaba deixando a luta e vai à procura do herói classe S, Homem Cão de Guarda. O caçador de heróis estava sendo vigiado pelos monstros Homem-Fênix e o Água-Viva de Lodo, que é atacado por Garou, afirmando que não gosta de ser vigiado. Homem-Fênix rapidamente diz que eles não são inimigos, eles queriam convidá-lo para a associação de monstros. Garou recusa e exige que eles vão embora, assim os dois partem, mas dizem que se encontrarão novamente. Garou chega até o Homem Cão de Guarda e tenta atacar enquanto o herói estava sentado, porém ele rapidamente é sobrecarregado pelos ataques rápidos e poderosos do cão. Garou nem sequer consegue ler os movimentos selvagens e imprevisíveis daquele herói. Todo o treinamento que ele tinha passado com Bang nunca foi feito para ser usado contra pessoas que atacam como monstros. Todas as suas técnicas foram combatidas sem nenhum esforço. E depois de ser gravemente ferido pelo herói classe S, ele foge. Apesar do resultado, ele se sente empolgado com a batalha, já que agora ele tem a experiência necessária para lutar contra os monstros, e assim pode se tornar mais forte. Durante este tempo, ele vê King e Saitama, e assim tenta atacar King, apesar de seus ferimentos. Como resultado, ele é atingido por Saitama, que com um único golpe acaba voando até bater em uma parede. Depois de recuperar sua consciência, ele se depara com o herói classe A Metralhadora da Morte, porém decide se recuperar e descansar devido aos ferimentos que sofreu. Garou vai até seu esconderijo e se encontra com Tareu novamente. Seus amigos tinham mandado ele ali para expulsar Garou da cabana do parque. Porém o vilão diz para Tareu que se ele quiser enfrentar seus amigos, ele tem que se tornar um cara mais forte. Garou então sentiu que estava sendo cercado e pediu o catálogo de heróis para o garotinho. Depois de identificar todos os heróis que o cercavam, ele sai da cabana. Ele diz que com um grupo de heróis do Metralhadora da Morte, sua caçada iria passar da marca de 100 heróis que ele já enfrentou. Pistola de Pólvora rapidamente abre fogo contra Garou, mas ele facilmente se esquiva e tenta contra-atacar, porém é forçado a se esquivar novamente dos ataques do Perfurador, que é seguido pelo ataque chuva de flechas do herói atirador. Garou também consegue desviar, porém o Sapo de Corrente começa a próxima onda de ataques junto do Homem Sorriso e o Chifre Selvagem. Pistola de Pólvora consegue acertar um golpe, enquanto Garou tenta atacar o Chifre Selvagem. O Perfurador ataca também e consegue cortar o braço de Garou, sendo atingido também pelo Sapo de Corrente e depois pelo Homem Sorriso. Eles continuam atacando, mas dessa vez Garou escapa. Garou percebe que o herói de óculos dava suporte para os outros e assim o torna seu alvo. Óculos consegue evitar o ataque inicial de Garou e acertá-lo.
Garou está cercado e Metralhadora da Morte dá uma última chance para ele se render, porém ele não desiste. Garou então começa a utilizar as armas e acessórios dos heróis contra eles mesmos. Ele utiliza a Kendama do Homem Sorriso para derrotar o Sapo de Corrente. E utiliza ela também para se proteger das balas do Pistola de Pólvora e consegue derrotá-lo. O próximo herói que ataca é Chifre Selvagem, que destrói a Kendama. No entanto, Garou o captura com a corrente do sapo, utilizando o herói como escudo para se defender das flechas venenosas. Herói de óculos então joga várias pedras em Garou enquanto ele estava distraído, mas o vilão as pega facilmente e diz que era exatamente o que ele precisava, jogando as pedras contra o atirador que fica inconsciente. O Perfurador então tenta atingi-lo com seu golpe especial, mas Garou usa o Chifre Selvagem como escudo. O vilão desafia Perfurador para uma batalha mano a mano e ele aceita, dizendo para os outros heróis ficarem de fora. Garou parte para o ataque, mas de repente soca o chão e arranca várias raízes, assim tirando a atenção dos heróis. Com isso, Garou muda seu alvo de repente e ataca o Homem Sorriso. Em seguida, a Metralhadora da Morte atira em Garou, mas o vilão se esquiva, correndo então para o próximo alvo, que era o Herói de Óculos. Garou ataca com uma sequência de socos e o herói tenta revidar, mas Garou bloqueia o soco e o acerta novamente. A poucos metros de distância, Perfurador decide salvar Óculos e atacar Garou, mas o Caçador de Heróis habilmente para sua arma e assim derrota os dois heróis. Agora restava apenas o líder daquela equipe, Metralhadora da Morte está na sua frente. O herói diz que considera Garou um monstro e deixa de lado sua ideia de capturá-lo vivo. O vilão diz para ele não atirar, havia uma criança dentro da cabana atrás dele, mas Metralhadora da Morte não acredita nas palavras do vilão e utiliza seu golpe supremo. O herói dispara todas as suas balas em Garou. Ele utiliza suas mãos e consegue fazer com que todas as balas desviem da parte principal da cabana, salvando assim o garotinho, seu amigo que estava lá dentro. E com um golpe derrota o herói Metralhadora da Morte. Takeo fica com medo e foge com o catálogo de heróis. Garou fica todo ferido e precisava beber água, porém o herói classe S, Genos, é chamado para derrotá-lo. Genos e Garou começam uma batalha. O Cyborg consegue acertar o vilão com seu golpe metralhadora, porém o Caçador de Heróis revida com seu punho esmagador de água corrente. Mas Genos consegue desviar e na tentativa de um contra-ataque ele acaba levando uma joelhada na nuca. O golpe deixa Genos no chão e Garou se prepara para dar o ataque final. No entanto, o Cyborg dispara uma rajada de energia que quase pega o vilão. Genos se levanta utilizando suas turbinas das costas. Ele analisa os movimentos do vilão. O Caçador de Heróis agora consegue copiar os movimentos do Homem Cão de Guarda, que havia o derrotado há pouco tempo. Genos é pego de surpresa por essa mudança de estilo de luta e assim perde o braço direito para Garou. Porém seu braço continua funcionando e pega o vilão pelo pescoço. Com os foguetes embutidos no braço, ele consegue jogar Garou em uma árvore e lá é preso por alguns fios que saem do seu braço. O ciborgue demoníaco Genos diz para Garou que ele é apenas um bandido qualquer e foi apenas uma perca de tempo. O mais importante agora era combater a associação de monstros. Genos dispara sua explosão de incineração, mas Garou empurra as pernas na árvore e a quebra, salvando-se da explosão. O monstro humano então proclama que a associação dos heróis não precisa procurar mais, já que ele é o monstro mais poderoso. Genos prepara outro ataque, mas uma horda de monstros saem do chão para proteger Garou. Um monstro de flores aparece dizendo que a associação de monstros reconheceu o talento do vilão e por isso quer recrutá-lo para o posto de um dos principais membros executivos. Mas Garou é um lobo solitário, ele rejeita friamente a oferta e diz ao monstro para sair da sua frente. O monstro planta então tenta capturá-la à força, mas acaba sendo cortado por Genos, que também derrota todos os outros monstros. Genos diz então que agora está entendendo os ensinamentos de seu mestre Saitama, ele estaria treinando tanto mente quanto corpo. Garou fica curioso para saber quem é Saitama. O engraçado é que a gente sabe que nessa parte da história, Garou já foi nocauteado 2 vezes pelo careca de capa e não sabe quem que é ele. O Cyborg estava prestes a incinerar o vilão, porém dessa vez ele é interrompido por Bang, o antigo mestre de Garou, que o acerta com um chute no rosto. Os monstros que saíam do buraco eram derrotados pelo mestre Bomb, o irmão de Bang. Enquanto Bomb e Genos lutavam contra os monstros, Bang enfrenta Garou. Ele diz para seu ex-discípulo se levantar. O monstro humano levanta e sua posição de luta é agressiva, enquanto Bang utiliza seu sutil punho da água.
A fera Garou não consegue sequer encostar em seu antigo mestre. A sequência de golpes desferidas por Bang é insana, e mesmo tentando contra-atacar, Garou não conseguia finalizar seus golpes, sendo sempre interceptados por um ataque de Bang. Garou começa a perceber que aquele estilo de luta de Bang é diferente, é um estilo agressivo e totalmente diferente do que ele já tinha visto. Se aquilo continuasse, com certeza iria morrer. Então Garou tenta jogar areia nos olhos do seu ex-mestre, mas também é em vão. Porém deu uma brecha para que Garou corra. De repente, Bomb aparece e dá um chute no vilão. Ele e Genos já teriam acabado com todos os monstros que saíram do subterrâneo. Só faltava agora derrotar Garou. Bomb e Bang combinam suas artes marciais contra o vilão. O punho da água esmagadora de rochas e o punho cortante do redemoinho de ferro. Era o fim para Garou, mas ele utiliza toda sua raiva para atacar o chão e assim desestabilizar os dois mestres irmãos. Garou pega a árvore que tinha quebrado e tenta acertar os dois. Seu poder estava insano, totalmente fora do comum, até sua aparência agora estava diferente. Porém, de repente, o Homem-Fênix chega e salva o vilão. Apesar do Caçador de Heróis não gostar nada disso, ele não podia fazer nada, e o monstro Homem-Fênix leva ele para o QG da Associação de Monstros. Garou acorda em um quarto da associação. Eles tinham tratado seus ferimentos. Ele permanece escondido dos demais monstros, mas vê o julgamento de um esquadrão de mercenários que atacou a associação. Depois Garou fala com Gyoro e o resto dos membros da associação, e conhece também o líder dos monstros, Orochi, que promove Garou como um dos membros executivos da associação e lhe dá a missão de matar um herói, provando assim que ele é um verdadeiro monstro. Até agora, apesar de derrotar vários heróis, Garou não tinha matado nenhum e apenas os nocauteava. Garou então vai embora e Gyoro envia os monstros Ceifador Real e Deus Inseto para vigiarem o vilão. Na cidade começa um protesto de pessoas que querem se render aos monstros, dizendo que se resistirem iriam ser mortos e torturados. Porém tem um cidadão que discorda disso e manda eles calarem a boca. Assim alguns protestantes veem aquele cara como um alvo em potencial. Naquele momento, Garou andava por ali e ao ver os dois caras correndo em sua direção, ele dá um peteleco e derruba os dois. Mas à frente, tinha outra confusão com um cara bêbado que estava atrapalhando o caminho de Garou. Ele saca um canivete e tenta acertar o vilão, que consegue rapidamente quebrar a lâmina do canivete e ameaçar o cara. Depois disso, ele entra em um restaurante ali perto, come tudo o que tem direito e sai correndo. O engraçado é que Saitama estava naquele mesmo restaurante e comeu bastante também, porém o herói tinha esquecido a carteira em casa e usou a desculpa de correr atrás do Garou para fugir da conta também, deixando tudo para a heroína Fubuki pagar. Mais tarde, Garou assusta alguns garotos que estavam intimidando seu amiguinho Tareu. O garoto acreditava que o vilão é algum tipo de aliado da justiça, já que o salvou tantas vezes. Mas Garou tampa a boca de seu amigo antes dele terminar a frase, dizendo que aquilo fazia vomitar. Logo Saitama alcança o vilão e diz que ele não deveria sair sem pagar a conta, mas como isso ajudou ele também, dessa vez iria passar. Garou se irrita e quer saber o nome daquele cara. Saitama diz bem baixinho que seu nome é Capa Careca. Garou não se importa se for um lixo, sendo um herói ele teria que caçar. Tareu diz que não tem informações daquele herói no catálogo e provavelmente seria novo na área. Garou ativa sua aura e vai na direção de Saitama. Ele segura o ombro do herói e prepara um soco. Porém pela terceira vez acaba sendo nocauteado pelo Careca de Capa. Garou acorda e Saitama já tinha partido. Ceifador Real aparece dizendo que Garou não é como eles, os monstros. E o Deus Inseto concorda com aquilo. Eles exigem que o Caçador de Heróis mate Tareu e prove que é um monstro também. Deus Inseto revela que é preciso deixar para trás o que os tornam humanos para se qualificar como verdadeiros monstros. Garou diz para seu amigo ir para casa, mas ele estava travado pelo medo. E o vilão diz que em situações como aquela, o garoto precisava ser forte. De repente, o Ceifador Real ataca, porém Garou consegue defender o garoto e rapidamente contra-ataca com um chute. Tareu corre e Garou agora enfrenta os dois monstros poderosos da associação. Ele soca o corpo do Deus Inseto, porém sua mão acaba sendo ferida porque seu corpo era muito duro. Ceifador ataca com suas lâminas, mas Garou consegue desviá-las para atingirem o Deus Inseto. Porém isso também não causa efeito algum e Garou é atingido com um soco.
ele acaba caindo na fiação de energia, porém o vilão a usa como um elástico e utiliza aquele impulso para voltar com tudo para a batalha. Depois de se enfrentarem insanamente, Garou acaba quebrando um dente e ao cuspi-lo no chão, abre um pequeno buraco. O monstro água-viva de lodo reaparece e diz que tem um problema pessoal com Garou. Ele traz em seus tentáculos o garoto Tareu. O caçador de heróis fica muito bravo, dizendo que o garoto não tem nada a ver com aquilo. Porém assim, ele deixa uma abertura e é atingido pelo ceifador real nas costas. Deus Inseto também não perde tempo e acerta um soco no estômago do vilão. Garou é atingido por múltiplos golpes e acaba assim caindo no chão, sendo deixado ali vivo e ensanguentado, e os monstros levam Tareu. Depois de um tempo, Garou consegue acordar e seu corpo estava todo dolorido. Ele decide parar a hemorragia, porém naturalmente seu corpo já havia fechado seus ferimentos fatais. Ele lembra que Tareu foi sequestrado pelos monstros. Garou então segue para o QG da Associação de Monstro e ao que parece seu corpo já tinha evoluído. Será que Garou irá conseguir salvar seu amigo Tareu das garras da Associação de Monstros? Não perca no vídeo parte 2 da história de Garou, o caçador de heróis. Mas para que eu comece a produzir esse vídeo, galera, vocês precisam deixar bastante gostei aí no vídeo. E vamos alcançar a meta também de 10 mil visualizações nesse vídeo, beleza? Com isso eu preparo a parte 2 e posto aqui no canal. Lembrando que se você gosta de One Punch Man, se inscreve no canal que teremos vários outros vídeos super legais aqui também. No mais é isso, obrigado por assistir o vídeo até o final, valeu, falou, tamo junto e até a próxima.